Jeremias, capítulo 20. E Pazur, filho de Emer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias, que profetizava essas palavras. E feriu Pazur ao profeta Jeremias, e o colocou no cepo que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: O Senhor não chama o teu nome, Pazur, mas terror por todos os lados. Porque assim diz o Senhor: Eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Entregarei todo o Judá na mão do rei de Babilônia, e ele os levará presos à Babilônia, e feri-lo-ás à espada. Também entregarei toda a riqueza dessa cidade, e todo o seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão dos seus inimigos, e saqueá-los-ão, e tomá-los-ão, e levá-los-ão à Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, e virás à Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia. Cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e ludíbrio todo o dia. Então disse eu: Não me lembrarei dele, e não falarei mais do seu nome. Mas isso foi no meu coração, como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fadigado de sofrer, e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos, terror de todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo, aguardando o meu manquejar, dizendo: Bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores, e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua, que nunca será esquecida. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo, e vês os rins e o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois já te revelei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: Nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja este homem como as cidades que o Senhor destruiu, e não se arrependeu. E ouça o clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Por que não me matou na madre? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura, e teria ficado grávida perpetuamente. Por que saí da madre? Para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha?
Jeremias, capítulo 21. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, dizendo: Pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós? Bem pode ser que o Senhor trate conosco, segundo todas as suas maravilhas, e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse: Assim direis a Zedequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que virarei contra vós as armas de guerra, que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que vos têm cercado fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio dessa cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. E ferirei os habitantes dessa cidade, assim os homens como os animais. De grande pestilência morrerão. E depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que dessa cidade restarem da pestilência, e da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a tua vida. Fire-los-á ao fio da espada, não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: Assim diz o Senhor: Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade há de morrer à espada, ou de fome, ou de pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos têm cercado, viverá, e terá a sua vida por despojo. Porque pus o meu rosto contra essa cidade para mal, e não está bem, diz o Senhor. Na mão do rei da Babilônia se entregará, e ele queima-la a fogo. E à casa do rei de Judá dirás: Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Davi. Assim diz o Senhor: Julgai pela manhã justamente, e livrai o expoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo, e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade de vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradores do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós que dizeis: Quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu vos castigarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá a tudo o que está em redor dela. Jeremias, capítulo 22. Assim diz o Senhor: Desce à casa do rei de Judá, e anuncia ali esta palavra, e dize: Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos, o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: Exercei o juízo e a justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprirdes esta palavra,
Entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão em lugar de Davi sobre o seu trono, andando em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: Tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas, porque preparei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os seus cedros escolhidos, e lançá-los-ão no fogo. E muitas nações passarão por essa cidade, e dirá cada um ao seu próximo: Por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? E dirão: Porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus, e se inclinaram diante de outros deuses, e o serviram. Não choreis o morto, nem o lastimeis. Chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornarei, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar, nunca mais ali tornará. Mas no lugar para onde levaram cativo, ali morrerá, e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direitos, que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo, e não lhe dá o salário do seu trabalho, que diz: Edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e que lhe abre janelas, forrando-a de cedro e pintando-a de vermelhão. Porventura reinarás tu, porque tem serras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu, e não praticou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza, e para derramar sangue inocente, e para praticar a opressão e a violência. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá: Não o lamentarão, dizendo: Ai, meu irmão, ou ai, minha irmã. Nem o lamentarão, dizendo: Ai, Senhor, ou ai, sua glória. Em sepultura de jumento será sepultado, sendo arrastado e lançado para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, e levanta a tua voz em Bazã, e clama desde Abarim, porque estão destruídos todos os teus namorados. Falei contigo na sua prosperidade, mas tu disseste: Não ouvirei. Este tem sido o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. O vento apacentará a todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente, então te confundirás, e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano, e fazes o teu ninho no cedro, quão lastimada serás quando te vierem as dores, e usais como da que está de parto. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Conias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá,
fosse o anel do seio da minha mão direita. Contudo, dali te arrancaria, e entregar-te-ei na mão dos que te buscam a tua vida, e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. E lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu à luz, para uma terra estranha, em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles com toda a alma desejam voltar, para lá não voltarão. É por este homem, Conias, um ídolo desprezado e quebrado, ou um vaso de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum de sua geração prosperará, para se apresentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. Jeremias, capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersaste as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor, e eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará: o Senhor Justiça Nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, no ano da sua visitação, diz o Senhor.
Nos profetas de Samaria, bem vi loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas os profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei comer losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entenderás isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo, eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas, se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Porventura, sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano no seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, lhe perguntar este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás, este é o peso que vos deixarei, diz o Senhor.
E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser: peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis, cada um ao seu próximo, e cada um ao seu irmão: que respondeu o Senhor? E que falou o Senhor? Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta: que te respondeu o Senhor? E que falou o Senhor? Mas por que dizeis: peso do Senhor? Assim o diz o Senhor. Por que dizeis esta palavra: peso do Senhor, havendo-os ordenado, dizendo: não direis peso do Senhor? Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e tirarei da minha presença a vós e a cidade que vos dei a vós e a vossos pais. E porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não será esquecida. Jeremias, capítulo 24. Fez-me o Senhor ver, e eis 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podiam comer, de ruins que eram. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, os figos bons, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não se podem comer, de ruins que são. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porei os meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. Dar-lhes-ei um coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como os figos ruins, que se não podem comer, de ruins que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o restante de Jerusalém, que ficou nesta terra, e os que habitam na terra do Egito, e entregá-los-ei para que sejam um prejuízo, uma ofensa para todos os reinos da terra, um opróbrio e um provérbio, e um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde eu os arrojar. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais.